Já fazem 10 anos que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a união homoafetiva forma uma família e, dessa forma, criou uma nova jurisprudência no tribunal, reconhecendo as famílias homoafetivas como famílias normais, famílias reconhecidas pela Constituição. De lá para cá, uma série de outras legislações foram consolidadas e está tudo numa coletânea que foi organizada pelo STF e que eu disponibilizo o link aqui nos comentários, na descrição desse vídeo. E é sobre isso que eu vou falar, sobre diversidade e sobre a homofobia estrutural que está enraizada como um tabu, como um preconceito na sociedade brasileira. Nós somos uma pátria de homofóbicos. É óbvio que a homofobia não é só um problema brasileiro, mas aqui no nosso país, segundo as estatísticas oficiais, e é preciso considerar que essas estatísticas têm um grande número de subnotificação, as estatísticas oficiais apontam que todo dia morre um gay no Brasil vítima de homofobia. Um crime de ódio praticado não só contra gays, mas contra lésbicas, travestis, transgêneros, enfim, contra a comunidade LGBTQIA+. Essa sigla cresceu bastante nos últimos anos, foi incluindo outras categorias, a diversidade sexual humana é muito grande. E antes era uma sigla pequena com 3 letras, GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Isso na década de 80, 90. Já nessa época, eu dizia aos meus amigos de comunicação, no jornalismo sempre existiu muita homofobia. Os jornalistas, agora não, um ou outro já começa a falar sobre isso, mas a homofobia sempre predominou no meio jornalístico, nas redações brasileiras, e eu sempre fui um simpatizante da causa. Desde 2019, por decisão do Supremo Tribunal Federal, homofobia foi equiparada ao crime de racismo. E eu tenho a impressão que alguns religiosos brasileiros, alguns políticos brasileiros, e até, por incrível que pareça, operadores do direito, não entenderam a decisão do Supremo Tribunal Federal. A decisão está aqui na descrição do vídeo. Eu não estou aqui apenas para dizer a minha opinião, mas para fazer uma análise política dessa questão e uma análise jurídica com meus parcos conhecimentos sobre o direito, de um rábula que nunca fez faculdade de direito. Mas é simples entender no bom português a decisão do Supremo Tribunal Federal, que ao equiparar o crime de homofobia ao crime de racismo, tornou a homofobia um crime gravíssimo. Mais grave do que roubar, mais grave do que matar, porque é imprescritível, ou seja, é um crime que não prescreve. Se você cometer ele hoje, ele não vai prescrever com o tempo, não vai deixar de ser crime. E é inafiançável, ou seja, não pode pagar fiança e sair solto. Tem que ficar preso. A prisão preventiva é necessária. E mesmo assim, com essa decisão, os tribunais brasileiros ainda relutam em punir o crime de homofobia. E a sociedade civil organizada,
ela começou a estabelecer algumas punições à revelia da lei contra aquelas pessoas que se manifestam através da homofobia estrutural. Porque aos que acham, e aí aonde está a armadilha, preste atenção no que eu vou dizer nesse vídeo, hein? Olha onde está a armadilha mental que muitos caem sem se dar conta. Dizem, eu não tenho preconceito, eu não sou homofóbico. Mas aí começa as questões, né? As questões que justificam a homofobia. Muitos ainda querem justificar a homofobia utilizando para isso um livro sagrado que tem mais de 2000 anos. E esse mesmo livro sagrado, no Velho Testamento, condena a homofobia. Mas esse mesmo livro sagrado, no Velho Testamento, condena uma série de práticas que hoje são consideradas normais, inclusive pelos cristãos mais fervorosos. E o Novo Testamento, o Testamento de Cristo, trouxe a máxima: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. E a Deus acima de todas as coisas. Então, para quem é cristão, não fica bem odiar aqueles que são diferentes. O cristianismo é uma religião que acolhe, e muitos religiosos já entenderam isso. Então, não é que a religião deve ser deixada de lado. Eu defendo o direito dos indivíduos religiosos que querem cumprir as determinações prescritas nos seus livros sagrados, que permaneçam com seus rituais sexuais, como determina cada religião. Agora, impor essas práticas sexuais religiosas para toda a sociedade, aí é proselitismo religioso e, na legislação brasileira, é crime. Não é possível alegar motivos religiosos para cometer homofobia. E aí você acredita no que você quiser, amigo, e cria seus filhos do jeito que você quiser criá-los. Oriente-os do jeito que você quiser orientá-los. E saiba que não é preciso nenhuma ação ativa para proteger a humanidade da homoafetividade, da homossexualidade. Porque os homossexuais são minoria. A maioria dos seres humanos são heterossexuais. A grande maioria. A imensa maioria. E sempre foi assim na história da humanidade. Há muitos comportamentos sexuais identificados pela ciência. O relatório Kingsley, pesquisa aí para você no Google, você vai descobrir mais sobre a sexualidade humana. O relatório Kingsley, ele subdivide diversas posições, diversas formas de expressão da sexualidade humana. E aí a gente chega a uma questão fundamental. Proibir as pessoas de exercerem uma identidade sexual, ela vai ser, de alguma forma, essa proibição positiva para a sociedade? Em que ponto? E as liberdades individuais? Bom, não há mais uma discussão legal sobre esse tema. A discussão está pacificada na decisão do Supremo Tribunal Federal, que vale até que o Congresso brasileiro edite uma lei sobre o tema. E desde 2019 para cá, o Congresso brasileiro, apesar de ser formado majoritariamente por conservadores, não editou nenhuma lei sobre o tema.
Portanto, vale a decisão do Supremo Tribunal Federal. Preste atenção, tenha cuidado com a sua quando for se posicionar publicamente, porque condenar manifestações de homoafetividade pode ser entendido como crime. E isso custa muito caro. É o caso, por exemplo, do jogador de vôlei Maurício de Souza, que foi afastado do Fiat Gerdau Minas, um time de vôlei, e da seleção brasileira de vôlei, porque ele resolveu se manifestar sobre por incrível, isso é uma coisa muito interessante. É difícil de contar isso, porque parece que não é verdade. Eu mesmo não acredito no que eu estou dizendo. O jogador, ele se manifestou nas suas redes sociais, no Instagram, contra uma revista em quadrinhos. E o que é que diz essa revista em quadrinhos? Essa revista em quadrinhos tem um desenho pintado onde o filho do Clark Kent, que é o Super-Homem, ele está beijando o namorado. O filho do Clark Kent, na história em quadrinhos da DC Comics, que é a produtora desse tipo de entretenimento, ela criou esse personagem, o filho do Clark Kent, que é bissexual. E tem um desenho dele beijando o namorado. E esse desenho foi utilizado pelo Maurício de Souza para dizer que nós temos que proteger nossas criancinhas contra a homossexualidade. Olha, primeiro ele precisa proteger os filhos dele. Se ele quer educar os filhos como manda a religião dele, tem todo o direito de fazê-lo. Agora, o filho dos outros cuidam os outros. Ele, como ninguém, está autorizado a sair por aí pregando homofobia. E o que é homofobia estrutural? É justamente esse tipo de atitude, de ver um desenho, uma coisa... Primeiro, o Super-Homem não existe, é uma ficção. Né? É um cara que veio de outro planeta e chegou aqui no Brasil, chegou nos Estados Unidos, caiu lá na sua nave espacial e passou a viver com os humanos e namorando humanas, né? A Lois Lane. E aí a história continua, o namoro, casou-se, teve um filho, e o filho do Superman é bissexual. E isso irritou algumas pessoas enormemente, como outras tantas manifestações culturais e artísticas irritam, notadamente religiosos fundamentalistas e membros da extrema-direita que está no poder no Brasil. O Brasil é governado por políticos de extrema-direita. E esses políticos, eles, até pelo próprio presidente da República, se manifestam de forma homofóbica. E isso precisa ser punido. E já está sendo punido de várias formas, inclusive com a criminalização de determinados comportamentos. Em suma, a lei brasileira ela passou a proteger os direitos da homoafetividade, da comunidade LGBTQIA+. E não precisa você ficar fazendo essa cara feia, dizendo que não sabe o que quer dizer essas letras. Você sabe. São lésbicas, gays, transexuais, transgêneros, intersexuais, queers e outros tantos. Né? Plus, que é justamente o mais do fim, quer dizer isso. E outros tantos. Né? Outras tantas minorias de comportamento sexual que existem. Porque são muitas, não é só homem e mulher. É só homem e mulher.
Mas existem homens e mulheres que nascem com, por exemplo, a genitália, seres humanos que nascem com a genitália masculina e feminina. São raros os casos, mas existem. Independentemente de nascerem homens ou nascerem mulheres, os seres humanos são diferentes dos demais animais. Nos demais animais, o comportamento sexual é instintivo. O ser humano não age por instinto. O ser humano é diferente do gato. O gato, ele só come carne. O gato, ele come o pássaro, mas ele não come o alpiste. O ser humano come o gato, come o pássaro e come o alpiste. O ser humano não é determinístico. O ser humano é caótico. Não age por instinto. É capaz de agir de formas extremamente distópicas, diferentes. E a complexidade da nossa sociedade exige que se leve em conta, para julgar o comportamento humano, não só um livro sagrado de 2000 anos, mas os demais livros que estão por aí e que atualizam o comportamento humano, inclusive do ponto de vista ético. E a ética da sociedade brasileira é de condenar a homofobia. Isso não quer dizer que você tem que ser gay. Isso não quer dizer que seu filho ou filha vai ser gay. Ninguém se transforma em homossexual. A predileção, a preferência sexual é algo que se manifesta muito provavelmente na puberdade, na maioria dos casos, na adolescência, na fase adulta. E a sexualidade humana é muito diversa. É preciso respeitar as diferenças. Isso não quer dizer que nós vamos aceitar abusos. Não confundir homossexualidade com pedofilia. Porque a maioria dos pedófilos são heterossexuais, não são homossexuais. A pedofilia deve e precisa ser condenada e é crime, como também é crime a homofobia, o ódio direcionado contra homossexuais, gays, lésbicas, travestis, transgêneros, enfim, bissexuais, intersexuais. E todas as identificações possíveis, inclusive nesse relatório Kinsley que eu me referi, você pode ver, pesquisando aí na internet, que existem vários comportamentos sexuais possíveis, além do comportamento heterossexual tradicional, que é muito raro, inclusive. Mesmo os casais heterossexuais, na intimidade, fazem coisas que não são assim tão heterossexuais. E está tudo bem se for consentido. E a sexualidade humana é saudável, não é pecado. É saudável. O sexo consentido, sexo entre seres humanos adultos, responsáveis. Não há nada de errado com isso. Não é uma doença. E já faz tempo que a ciência assim determinou. Determinou através não de achismo, mas de pesquisa científica, de experimentação científica. Não há nenhuma doença relacionada ao comportamento homossexual. E o próprio termo homossexualismo deve e precisa ser evitado, porque se refere no sufixo ismo a um comportamento doentio, o que não é verdade. Então preste atenção. A nova língua, a língua que precisa ser falada na pós-modernidade, é aquela que está estabelecida internacionalmente. A Organização das Nações Unidas considera, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que
é um direito humano à autodeterminação da sexualidade. Se alguém se identifica como homem ou como mulher, o que custa respeitar isso? Se a própria lei já estabelece esse respeito. Não há o que se discutir a respeito desse tema. E essa discussão, ela só vem à tona porque a nossa sociedade, apesar do avanço da legislação, ainda é extremamente preconceituosa e homofóbica, inclusive do ponto de vista estrutural, ao ponto de tornar polêmico um beijo gay numa revista em quadrinhos, numa ficção. Não há nenhum sentido nisso. E é preciso, se você não quer ser vítima da própria justiça ou da sociedade civil organizada que recrimina esse tipo de comportamento, de passar a aceitar a diversidade. Isso não quer dizer que você tem que mudar suas convicções religiosas. Isso não quer dizer que você tem que passar a defender essas ideias, defender a homossexualidade. Isso quer dizer que você não tem o direito de, na expressão do seu pensamento, emitir opiniões que sejam homofóbicas, que busquem taxar com ódio e principalmente ridicularizar, diminuir, segregar seres humanos pelo comportamento sexual que têm. A Itália, ontem, decidiu que rejeitou uma lei que criminalizava a LGBTfobia. E a maioria decidiu assim. A Itália é um país muito preconceituoso. É o berço do fascismo, não podemos esquecer. E a lei, essa rejeição da lei que criminalizava a LGBTfobia na Itália, é um retrocesso, reconhecido assim pela comunidade europeia. Aqui no Brasil, vale a decisão do Supremo Tribunal Federal. E, portanto, é preciso que você tome conhecimento disso. Leia aqui na descrição desse vídeo a coletânea de leis, de jurisprudências do Supremo Tribunal Federal sobre esse tema e aceite a diversidade, mantendo as suas convicções religiosas, sem nenhum problema. É isso que eu tenho para hoje. Eu sou Arquimedes de Castro, esse é o meu canal. Aqui você pode ter acesso a muitas informações, inclusive informações como essa, de que todo dia morre um gay no Brasil vítima de homofobia. Isso precisa ser combatido. Homofobia mata e nós temos todos que combater isso como uma questão de cidadania. E mantendo a moral religiosa, mantendo aqueles que acreditam a sua conduta sexual, né, ilibada, aqueles que inclusive não querem praticar nenhuma atividade sexual têm todo o direito de fazê-lo, né? O celibato é um direito humano, assim como a manifestação da sexualidade como lhe bem aprouver, desde que não violente o direito dos outros. Deixe suas críticas, seus comentários e compartilhe esse conteúdo com os seus amigos. Lembre-se, eu sou jornalista e sobrevivo de críticas e não de elogios e aplausos. Até a próxima.